Muito boa noite a todos. São 8 horas e 6 minutos, com um pouquinho de atraso vamos começar a nossa live, mas justifico porque eu estava procurando a oração do texto do Divino Espírito Santo, é, que é a minha preferida, porque existem dois tipos de orações do terço ao Espírito Santo, e a primeira é da Beata Helena Guerra, e eu já até fiz uma postagem sobre essa oração, mas eu resolvi rezar essa daqui, que eu estou com ela agora, que ela é mais bonita. Aproveitando que nós estamos nos preparando para a festa de Pentecostes, né? Nós já, inclusive agora a missa do final da tarde já foi a missa de Pentecostes, e a cor litúrgica dessa festa é o vermelho, então fiz a questão de colocar uma camisa vermelha. E resolvi fazer essa live meio que de surpresa para nós rezarmos o terço ao Divino Espírito Santo pedindo os 7 dons, né? O dom de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor a Deus, né? Então esse terço é muito poderoso porque a gente pede todos esses dons que o Espírito Santo infunda em nós, esses dons, né? E para todos nós também que fomos crismados, né, que recebemos essa infusão, esse selo, consumando o nosso batismo. Então é sempre muito importante nós termos essa devoção, né, essa forma de adoração ao Espírito Santo, né? Muitas vezes nós nos esquecemos de rezar pela terceira pessoa da Santíssima Trindade. E antes de rezar o terço, eu gostaria de ler uma meditação do nosso doutor Angélico, Santo Tomás de Aquino, Meditações para Páscoa e Pentecostes, e hoje é importantíssimo nós fazermos essa meditação em preparação. Então gostaria de fazer uma leitura aqui, que é o Paráclito, né, o Espírito da Verdade. Ele começa aqui com uma citação de João, capítulo 14, versículo 26. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. E aí o doutor Angélico começa aqui, né? Aqui se advertem 3 coisas. Primeiro, há uma descrição do mesmo Espírito Santo, pois é chamado Consolador, Espírito e Santo. É consolador porque nos consola nas tristezas que procedem das perturbações deste mundo. E isto o faz enquanto é amor, que nos leva a amar a Deus e nos dá a ideia de sua grandeza, a qual nos leva a padecer com alegria as afrontas, como se lê nos Atos dos Apóstolos, 2 pontos. Porém, eles saíam da presença do Sinédrio, contentes por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus, que é Atos 5, versículo 41. Porque, sendo o Espírito Santo o amor de Deus, nos faz desprezar as coisas terrenas e unir-nos a Deus, pelo qual exclui de nós a dor e a tristeza, e nos dá a alegria das coisas divinas. Nos consola, ademais, das tristezas dos pecados passados, e isto o faz enquanto nos dá a esperança do perdão. É Espírito porque move os corações a obedecer a Deus, e porque este vocábulo Espírito envolve certa ideia de impulsão, pois todo movimento produz um efeito conforme a seu princípio, como a calefação dá calor, se deduz que o Espírito Santo faz semelhantes àquele de quem é Espírito, àqueles a quem é enviado, e, portanto, sendo o Espírito da verdade, ensina toda a verdade. E como é o Espírito do Filho, faz filhos. É santo porque nos consagra a Deus. Todas as coisas consagradas se chamam santas. Em segundo lugar, o doutor Angélico diz assim: descreve-se sua missão, a quem o Pai enviará em meu nome. Disse que o Espírito Santo é enviado não porque mude de lugar, pois que ele preenche todo o orbe, senão no sentido de que começa a habitar pela graça de um modo novo naqueles aos que faz templo de Deus. O Pai enviará em meu nome, porque o Espírito Santo é enviado pelo Pai e pelo Filho, como se expressa no Apocalipse, 2 pontos. Mostrou-me um rio de água viva, isto é, ao Espírito Santo que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Por isso, ao falar da missão do Espírito Santo, faz-se menção do Pai e do Filho, pelos quais é enviado com igual e idêntico poder. Em terceiro lugar, descreve-se o seu efeito.
Ele vos ensinará todas as coisas. Porque assim como o efeito da missão do Filho foi levar-nos ao Pai, assim o efeito da missão do Espírito Santo é conduzir os fiéis para o Filho. Sendo o Filho a sabedoria engendrada, é a mesma verdade. Por isso, o efeito de tal missão é fazer aos homens participantes da divina sabedoria e conhecedores da verdade. O Filho nos entrega a doutrina, pois que é o Verbo, mas o Espírito Santo nos faz capazes dessa doutrina, pois diz: Ele vos ensinará todas as coisas, porque qualquer que seja o ensinamento exterior do homem, se o Espírito Santo não lhe dá interiormente inteligência, trabalha-se em vão, já que se o Espírito Santo não está presente no coração do que escuta, será letra morta o discurso do que ensina. E a tal ponto que, mesmo falando o mesmo Filho pelo órgão de sua humanidade, não pode nada sem a assistência do Espírito Santo. Aqui, esse homem aqui é sabedoria pura. Eu sou muito devoto de Santo Tomás de Aquino, né? Quem já acompanha as lives sabe, né? Eu tenho acompanhado ele o ano inteiro com essas meditações, né? Em Pentecostes, depois vem o tempo comum, depois vem o Advento e assim por diante. Bom, para quem nunca rezou o terço ao Divino Espírito Santo, nós utilizamos um terço diferente dos demais. Eu arrumei esse terço bonitinho aqui numa loja, agora eu esqueci o nome da loja, que vem com a medalha do Espírito Santo, e as contas aqui são 7 contas e são 7 mistérios. Por quê? São 7 dons do Espírito Santo, certo? Então, nós vamos, em cada mistério, nós pediremos um dom específico do Espírito Santo. Então, vamos começar com o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a invocação ao Espírito Santo, né, que todos nós conhecemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito nesta noite, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Rezemos agora um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Espírito Santo, concedei-nos os vossos dons de amor, o dom da sabedoria, do entendimento, do conselho, da fortaleza, da ciência, da piedade e o dom do temor a Deus. Concedei-nos também os vossos frutos de salvação, o fruto da caridade, da alegria, da paz, da paciência, da longanimidade, da bondade, da benignidade, da mansidão, da fé, da modéstia, da continência e o fruto da castidade. Rezemos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bom, nós vamos agora rezar 7 mistérios, de acordo com esse terço. E o primeiro mistério é o mistério da sabedoria. Divino Espírito Santo, concedei-nos o vosso dom da sabedoria e os frutos da caridade e da alegria, para que nos levem ao verdadeiro conhecimento de Deus. E aí nós rezamos aquela oração de invocação de novo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Agora, nas 7 contas, nós rezamos a seguinte oração.
Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos e esclarecei-nos. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos, 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 esclarecei-nos. Bom, o segundo mistério é o mistério do entendimento. Divino Espírito Santo, concedei-nos o vosso dom do entendimento e os frutos da paz e da paciência, para entendermos os sinais da presença de Deus em nossas vidas. Invoquemos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos, esclarecei-nos. 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 No terceiro mistério, nós temos o mistério do conselho. Divino Espírito Santo, concedei-nos o vosso dom do conselho e os frutos da bondade, para orientarmos e ajudarmos corretamente nossos irmãos em suas dúvidas. Vinde, o Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, que tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos, esclarecei-nos. 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 Nosso quarto mistério é o dom da fortaleza. Divino Espírito Santo, concedei-nos o vosso dom da fortaleza e os frutos da fé, para enfrentarmos e negarmos as tentações e seduções deste mundo. Invoquemos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos, esclarecei-nos. 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 Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos, esclarecei-nos.
O nosso quinto mistério é o dom da ciência. Divino Espírito Santo, concedei-nos o vosso dom da ciência e os frutos da mansidão e da modéstia, para interpretarmos, vivermos e explicarmos a palavra de Deus. Invoquemos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos, esclarecei-nos. 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 No sexto mistério é o dom da piedade. Divino Espírito Santo, concedei-nos o vosso dom da piedade e os frutos da longanimidade e da benignidade, para enxergarmos no próximo a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Invoquemos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos, esclarecei-nos. 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 E Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos, esclarecei-nos. No sétimo e último mistério, temos o dom do temor a Deus. Divino Espírito Santo, concedei-nos o vosso dom do temor a Deus e os frutos da continência e da castidade, para percebermos que sempre estamos na presença de Deus. Invoquemos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos, esclarecei-nos. 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 Oração final do terço. Vinde, Espírito Santo, fique conosco, conceda-nos os vossos dons de amor, os vossos frutos de salvação. Inspira-nos um profundo ódio ao pecado e converta-nos a santos e derrame sobre nós vossas divinas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, muito obrigado e para encerrar gostaria de aproveitar o mês mariano e rezar uma Salve Rainha para mais alegrar nossa querida Mãe Santíssima.
Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, o bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, eu gostaria muito de agradecer Maria José Machado, Alessandra Guiar, Gabriela, muito obrigado, Evelyn, Natália, muito obrigado pelas mensagens, Rosa, Vanus Azevedo, Eduardo, Suzana, Matheus Carneiro, Flaviane e Juliana Vitória. É isso, pessoal, esse texto é muito poderoso, eu não sei se vocês já conheciam ele ou não. Eu ainda tenho uma meta de vida que é rezar esse terço todos os dias pedindo os 7 dons do Espírito Santo, né? O Espírito Paráclito, o Espírito da verdade que nos ensinará todas as coisas, né? Que beleza. Uma devoção que não é muito comum, né? Eu acho que é muito importante a gente estimular essa devoção. Desde quando eu conheci esse texto, quem quiser, depois eu posso enviar esse arquivo aqui com a oração, que foi a oração mais bela do Espírito Santo que eu encontrei, né? Tem uma oração também, um texto muito bonito, que eu até fiz um post aqui no Instagram, da Beata Helena Guerra, que né, uma pessoa muito santa, que compôs uma oração, um terço ao Espírito Santo, mas eu achei essa aqui mais bonita porque ela trata mais, explicita mais os 7 dons, né? Então é isso. Gostaria de agradecer muito. Eu peço a vocês que compartilhem essa página com seus amigos. Se puderem, inscrevam-se no canal no YouTube. Isso vai ajudar muito a evangelização. As páginas católicas não são muito benquistas nas redes sociais, não sabemos disso, né? Então, depende muito do nosso trabalho braçal, né? Aumentar o nosso apostolado e atingir o maior número de almas possível. Agora deixo vocês com uma santa noite e vou dar uma estudada agora, porque eu preciso preparar as aulas do curso de Crisma Adulto, que eu ainda não terminei. Então é isso. Pela intercessão do glorioso São José, nosso patrono, Pai da Igreja, pela intercessão da Virgem Maria Santíssima, Mãe da Igreja Católica, que eles intercedam perante nosso Senhor Jesus Cristo para que nós tenhamos uma santa noite e uma excelente festa de Pentecostes. Deus abençoe vocês.